em meio à escuridão. Tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se na fraqueza do meu ser manifestas teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Amém. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 ao 28, nos diz o Senhor nosso Deus. Todos encontraram? Glórias a Deus. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que és nosso refúgio e a nossa fortaleza, és o nosso Mestre, em quem confiamos, em quem depositamos toda a nossa confiança. Somos agradecidos, Senhor, por nos ajudar até aqui. Sabemos que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor estendeu as tuas mãos para todos nós que aqui estamos, e assim temos possibilidade de ouvir a tua palavra. Palavra que restaura a alma, que dá esclarecimento e nos faz andar no caminho, porque são parâmetros preciosos, parâmetros celestiais, que trazem a correção. Obrigado, Senhor Jesus. Oramos, meu Pai, e te agradecemos por todas as maravilhas que já tens feito conosco. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Pois é, que Deus nos abençoe. E Deuteronômio nos fala sobre o que o Senhor põe, a oportunidade que o Senhor concede aos seus servos. Fala da bênção e da maldição e diz qual é o motivo. Quando é que somos abençoados e quando não somos abençoados. A palavra nos assegura que somos
abençoados quando inclinarmos o nosso coração para ouvir os mandamentos do Senhor, os mandamentos que o Senhor ordena, que o Senhor manda. Por falar em mandamentos, nós sabemos que a Bíblia Sagrada foi escrita em torno dos 10 mandamentos. Embora Jesus tenha falado uma certa vez, resumidamente, esses 10 mandamentos, mas não excluiu nenhum deles. Quando disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus falou de forma resumida os 10 mandamentos. Nós sabemos, nós que lemos a Bíblia, nós sabemos que os 10 mandamentos, aqueles 4 primeiros mandamentos, são mandamentos relacionados do homem para com Deus. Mandamentos que é chamado mandamentos verticais. São chamados mandamentos verticais, ou seja, os mandamentos relacionados do homem diretamente para com Deus. E os 6 últimos mandamentos são mandamentos que falam do relacionamento do homem para com o seu próximo. Ou seja, mandamentos horizontais. O homem para com o seu próximo. Por isso, Jesus falou os 10 mandamentos de forma resumida, em 2 grandes mandamentos, mas isso não é abolindo nenhum deles. Em Deuteronômio, como já lemos hoje, o mesmo Senhor diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecerdes. Ou seja, aqui está uma alerta, Deus chamando a atenção do homem sobre a bênção e a maldição. É bem verdade que o Senhor não quer a maldição do homem, pois o homem foi feito à sua imagem e semelhança. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O que é ímpio? É o homem transgressor dos mandamentos. São os ímpios. Os Salmos de número 1 diz que os ímpios não subsistirão no juízo. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas por que o homem é ímpio? O homem é ímpio porque se desvia dos retos caminhos do Senhor. Às vezes por negligência, às vezes por mesmo a falta de conhecimento, a imperícia, né? Falta de conhecimento. E às vezes o descuido, que é a imprudência. Então são as formas demonstradas que o homem transgride. É como quem anda na lei do trânsito. Existe a questão da perícia, a imprudência e a negligência. A falta de conhecimento faz com que o homem ande errado no trânsito, por exemplo. A imperícia, né? A imprudência, que é o descuido,
não tem atenção no que faz, e a própria negligência, ou seja, a pessoa anda errado simplesmente por ser negligente. Lembrem-se, vamos lembrar de uma coisa: Deus fez a sua palavra para que o homem fosse regido por ela. Mas Deus nunca tirou a liberdade do homem. Nunca tirou a liberdade do homem. Então o homem é livre para obedecer, para seguir ou para não seguir, que seria desobedecer. Porém, ele demonstra dizendo bênção e maldição. Bênção quando seguirdes e maldição quando desviardes dos ensinos do Senhor. Toda casa paternal requer ensino dos pais, requer autoridade dos pais para com seus filhos. Assim é o nosso Pai Celestial, com autoridade sobre a nossa vida. Agora, irmãos, Deus permite que todos os homens tomem conhecimento dessa palavra, a fim de que o homem não erre simplesmente por não conhecer. E nós somos capazes de obedecer, somos mais que vencedores, porque Ele nos fez vencedores. Basta lembrar, como já falamos aqui, que mesmo antes de nascermos, mesmo antes de termos noção da consciência da nossa existência, nós já éramos lutadores e vencedores. Dentre milhões, nós éramos um no meio dos milhões. E a possibilidade de sermos derrotados era muito grande. Era questão de vida ou morte. No entanto, percorremos distâncias relativas ao tamanho que éramos, distâncias de travessia de oceanos. Mas fomos determinados e vencemos. Chegamos no alvo. Fomos vencedores. Deus estava contemplando tudo e sabendo de tudo. E nós, antes dessa nossa consciência, já estávamos lutando, batalhando e vencendo. Uma vez no ventre de nossa mãe, nos adaptamos, nos desenvolvemos e continuamos vencedores, sem reclamar, apenas lutando como bons soldados e vencemos. Coisa que muitas vezes não acontece depois que nascemos. Depois que nascemos, que tomamos consciência, inclusive da palavra de Deus, às vezes reclamamos mais do que agradecemos. Tem um hino que diz: ao invés de murmurares,
Canta um hino de louvores a Deus. Mas, infelizmente, não é sempre o que acontece. A maioria das vezes, reclamamos das dificuldades e até dizemos: não sou capaz de vencer, não vou conseguir. Você que quer ser médico, né? Para você conseguir, a primeira coisa que tem que fazer é estudar muito. Isso depende de você. Você que quer se formar, quer ser um advogado, a primeira coisa é estudar muito. Isso depende de você. Quer ser um bom professor? Estude muito. E você consegue. Continue se atualizando. Continue buscando. E você se torna o melhor. A não ser que você não queira. Que alguma coisa, algum sentimento pessimista venha surgir, ou você se ache mais enfraquecido, tenha se esquecido das suas origens, quando venceu milhões. Saiba que primeiramente Deus nos amou e nos deu todos os parâmetros para sermos vencedores. Deus nos escolheu, conforme o Evangelho de São João, capítulo 15, verso 16, está escrito, glórias a Deus por isso: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeis. Para quê? Para que foi que Ele nos escolheu? Para que Ele nos nomeou? Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos-lo conceda. Então é isso, é justamente isso que Ele quer. Você recebeu o nome do seu Pai, está na sua genética o nome do seu Pai, está aí na sua vida, antes do seu nascimento, antes de você nascer. O Senhor disse: agora, você que se encontra um tanto enfraquecido, pessimista, desanimado, o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Aqui ele não está falando de um povo gritando, desesperado, achando que ele não está ouvindo. Ele está falando de um povo eleito, de um povo que tem o DNA de Deus. É um povo que é filho. É um povo que nunca deixou de ser filho. Talvez tenha sido um filho rebelde. Talvez tenha sido um filho rebelde. Tenha se desviado. Tenha adoecido por causa do pecado. Mas nunca deixou de ser filho. Tornou-se um filho pródigo, mas não deixou de ser filho. Então o Senhor diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O vosso fruto vai permanecer, deve permanecer. Basta você querer, não desanimar. É justamente isso que Ele quer, que sejamos.
sejamos vencedores e não derrotados. É bom saber que nós não estamos falando de ouro e de prata, de casa boa e carro do ano. Estamos falando de salvação, que é superior ao ouro e à prata. Salvação dada por nosso Deus. Agora, está escrito em Marcos, no capítulo 16, como nós já falamos, que precisamos seguir alguns parâmetros. Nós que nos desviamos dos caminhos do Senhor, o Senhor continua com as mãos estendidas para nós. Agora, temos a oportunidade de ouvir a sua palavra, o seu dito, e temos liberdade de tomar uma decisão. E isso Ele nos capacitou. Quando Ele enviou os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, há necessidade de crermos, de termos atitudes de fé, porque a fé não é somente um sentimento. Alguém enche o peito e diz: eu tenho muita fé, mas continua desobedecendo, continua prostituindo-se, continua mentindo, continua roubando, né? Fazendo tantas coisas que o mundo oferece, continua integrado no mundo. Diz: eu tenho muita fé, mas a palavra também nos diz que a fé sem as obras é morta. Então ele está falando quem crê e for batizado, ou seja, quem realmente se arrepender dos seus pecados, quem realmente mudar, se converter, né, e for batizado, porque batismo é sepultamento de pecados. Aquele que tomou uma decisão de abandonar o mundo, deixar os rudimentos do mundo, ele morreu para o mundo. E como todo morto precisa ser sepultado, assim também os que morreram para o mundo devem ser sepultados nas águas do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele símbolo do mergulho, imersão, há também um símbolo da ressurreição. Mergulha e ressurge para uma nova vida, sendo uma nova criatura. Bom seria que todos que mergulhassem dessa forma, que é o batismo em nome do Senhor Jesus, realmente tivesse uma mudança completa na sua vida. Porque o Senhor diz: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Lembrando que o Senhor tem prazer não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Veja só a recomendação que o apóstolo nos dá através da carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 25 e 29, ele está mostrando aqui a postura, o comportamento do cristão, daquele que é vencedor, daquele que é mais do que vencedor, daquele que tem a vida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 25 a 29. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos
e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Glórias a Deus por isso. Então nós vemos aqui, ele nos exortando, falando que a mentira é coisa do ímpio. A mentira é coisa do ímpio. A verdade é coisa dos justificados por Cristo Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém consegue vir senão através do Senhor Jesus, que Ele é a verdade. Quando diz assim, irai-vos e não pequeis, significa que você tem domínio. Você precisa ter domínio sobre a sua ira, sobre o seu comportamento, alguma coisa que vem sobre você, e muitas vezes causa a ira no seu íntimo, e a tendência no momento da ira é termos reações, é alimentarmos ela cada vez mais. Se alguém nos faz um mal, realmente nos faz o mal, veja que quem já passou por alguma injustiça, né? Se sentiu maltratado por alguém, o que acontece? Automaticamente você começa a alimentar aquilo ali. Você alimenta a ira, você alimenta o ódio, mesmo sem querer. Mas nós temos possibilidades de respirar, né? Estamos vivos, e começarmos a trabalhar nossa mente para que a ira saia. E o Senhor diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe chegar ao anoitecer, ou seja, não permita que isso venha durar na sua vida, a ira no seu coração, não permita. Talvez alguém diga: irmão, mas isso é muito difícil. Realmente não é fácil, mas é uma batalha pessoal, individual. Cada pessoa tem um sistema nervoso, emocional, e trata as coisas de uma forma. Tem gente que nem liga, mas tem outros que ficam profundamente magoados, e às vezes guarda para o resto da vida mágoas, ódio, sabendo que isso causa já um problema na própria pessoa. Você pode não causar não revidar nada àquele que te ofendeu, mas você já está já está causando mal a você mesmo. E se isso for alimentado e ficar muito forte, a sua imunidade baixa, suas taxas alteram, doenças começam a aparecer, às vezes doenças mesmo para a morte surgem. Então é melhor cuidar da saúde emocional, cuidar da saúde espiritual. Cuidando do emocional, estamos cuidando do nosso espírito. Glórias a Deus. No mesmo capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Por que Ele levantou profetas, pastores, evangelistas
e doutores na igreja. Por quê? O verso 12 responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Dentro da palavra de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a vossa obra, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. A igreja é formada por membros. Vários membros têm o corpo. A igreja é formada por todos vocês, todos nós. Todos os membros do corpo são importantes. Um membro não pode estar doente. Os membros precisam ser saudáveis. Uma mão, ela ajuda, ela põe remédio na outra mão que está doente, no dedo que está doente, né? Assim são os membros da igreja. Agora o Senhor levantou apóstolos, ou seja, ministros, levantou profetas, ou seja, homens que venham falando da grandeza de Deus, que não saem das escrituras sagradas. Levantou evangelistas, homens destros, para ir em busca das ovelhas desgarradas, e doutores que venham trazer a palavra genuína para a igreja ser edificada, a igreja ser saudável. Glórias a Deus por isso. Em Mateus no capítulo 19, glórias a Deus. Mateus no capítulo 19, no versículo 27 ao 30, nos mostra o resultado daqueles que aceitaram Jesus, foram batizados em seu nome, seguem a sua palavra. Ele nos mostra o resultado de tudo isso, que se chama galardão, que se chama prêmio. Olha só o que ele disse para Pedro e aos demais apóstolos. Mateus capítulo 19, verso 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Então esse é o prêmio, é o maior prêmio que se pode ter: vida eterna. Escolhe, pois, a bênção. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de obter a vida. Aceitar Jesus como Salvador é uma questão de vida. Vida saudável neste mundo e mais a vida eterna. Graças a Deus, que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Sinto paz e alegria em minha vida, porque Cristo minha vida transformou. Eu andava
do caminho eu me encontrava, mas o olhar de Jesus me alcançou. Hoje eu sou uma nova criatura. Para mim tudo novo se tornou. A tristeza foi-se embora, fui feliz, vivo agora, porque o olhar de Jesus me alcançou. Eu estava caído e desprezado, mas a mão de Jesus me levantou. Muito longe do caminho eu me encontrava, mas o olhar de Jesus me alcançou. Eu estava caído e desprezado, mas a mão de Jesus me levantou. Muito longe do caminho eu me encontrava, mas o olhar de Jesus me alcançou. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.